e ter essas coisas e buscar essas coisas. Não, nós precisamos das coisas do mundo para vivermos e para agradarmos ao Senhor, mas a nossa riqueza, a nossa esperança, a nossa energia, ela tem que ser gasta em favor daquele que nos salvou, do Senhor Jesus, né? E para fazer toda a vontade dele. Então, aqui no capítulo 1 de Gênesis, o Senhor, a partir ele fala, né, que ele criou as bestas feras, conforme a sua espécie, o gado, os répteis, todo réptil da terra. Depois, verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós já estudamos um pouquinho sobre isso, vou relembrar. João, capítulo 1, lá nos informa que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo que foi feito por meio dele. Então, aqui temos no plural, né? Até o verso 25, Deus está fazendo todas as coisas, mas a partir do verso 26, nós vemos no plural Deus dizendo, façamos. Então, existia alguém com Deus, com o Pai. E nós sabemos, por outras passagens da palavra de Deus, que Cristo estava ali, criando todas as coisas, e Deus, o Pai, nos criou a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. A imagem moral, a imagem espiritual. Embora criaturas, fomos criados, mas ele nos cria como seres, passamos a ser seres eternos depois da nossa criação. Diferentemente de Cristo, que é Deus sempre existente, né? Essa é um dos atributos de Deus e do Filho, o Deus sempre existente. A natureza dele é uma natureza não caída, é uma natureza diferente da nossa em alguns aspectos, mas temos semelhança, porque ele nos quis criar assim. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai. Nós vimos que ele disse, a primeira palavra abençoou, aparece aqui em Gênesis 1 também, em relação a certas criaturas que ele fez, para povoar a terra e o mar, e ele abençoou essas criaturas. E nós vimos que, quando o Senhor abençoa, isso multiplica, né? Aqueles animais precisavam se multiplicar, e eles se multiplicaram pelas bênçãos, por conta da bênção de Deus, na criação deles. E em relação ao homem, é a mesma coisa. Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. No estudo seguinte, nós vamos tratar da doutrina do homem, né, na palavra de Deus, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais de Deus. Deus. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus. E ela não especula, né, como que Deus como que Deus surgiu, nada. A Bíblia é bem direta, ela diz assim, no princípio criou Deus. Ele não fala assim, Deus, só existe um Deus, e é claro que outras passagens falam isso, né? Mas ela não entra em detalhes, né? Como que Deus surgiu, como que ele o que que ele fez antes de criar o mundo, não. A Bíblia só nos informa, criou Deus, ou seja, a Bíblia não é um livro especulativo, ela não dá chance de especulação, tá? Agora, o Salmo 14, verso 1, lá fala assim, disse o ímpio no seu coração, não há Deus. O ímpio diz, não há Deus. E lá vem as consequências. Por que ele diz não há Deus? Ele diz não há Deus porque ele quer fazer o que ele quer. Né? E lá fala, né? Então, e por isso que ele se corrompe, e Salmo 14, verso 1, disse o nécio no seu coração, não há Deus, não existe Deus. Por isso tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Essa é a condição que Deus vê do céu. Não há ninguém que faça o bem.
As únicas pessoas que podem agradar a Deus é aquelas que estão em Cristo, porque Cristo agradou em tudo o Pai, né? E por conta do sacrifício que ele fez pelo pecado, e o pecado é que nos separava de Deus, aquele, então, que tem os seus pecados perdoados por conta do crer em Cristo como Salvador, de receber o perdão dos pecados, esse sim, está em Cristo e agrada a Deus, por estar em Cristo, não fora de Cristo, né? Nós só podemos agradar a Deus estando em Cristo. Podemos agradar a Deus estando em paz com Deus, através de Cristo, em comunhão com Deus, através de Cristo. Então, o pecado ainda que sejamos crentes em Cristo e temos o Espírito Santo, estamos passíveis ao pecado. Então, nós já fomos libertos da condenação do pecado, né? Livres do juízo eterno. Mas podemos entristecer o Espírito Santo por conta do pecado, tá? E nós precisamos tratar disso sempre lembrando do que Cristo fez, né? É através deste mesmo Salvador que nós continuamos tendo o perdão dos nossos pecados para termos comunhão com Deus, comunhão com o Pai e termos a alegria da salvação, né? O pecado nos tira a alegria da salvação. É um crente triste, é um crente que não tem paz, não tem sossego, a consciência sempre uma consciência que sempre está o acusando, porque nós temos o Espírito Santo, né? E quando tem o pecado na nossa vida, nós não conseguimos ficar em paz, né? Isso não é questão de perder salvação, é perder a alegria, né? Eu lembro sempre do filho pródigo. O filho pródigo, ele nunca deixou de ser filho, mas o pecado o distanciou do pai, e ele não tinha paz, ele não tinha alegria no mundo. Até o dia que ele caiu em si, e ele pediu perdão, né, e falou, agora eu vou voltar para o meu pai. E o pai estava de braços abertos esperando ele. Mas o ímpio fala, não há Deus, e a consequência de dizer que não há Deus é isso, ele se corrompe. Então, quando nós dizemos, existe um Deus que criou todas as coisas, um Deus que me criou, um Deus que, no final das contas, ele vai me julgar, e eu vou ter que prestar conta de todas as minhas atitudes, as minhas palavras, aí eu penso muito bem antes de fazer qualquer coisa, não é verdade? Agora, se ainda que inconscientemente eu saiba que existe um Deus, porque nós fomos criados à imagem dele, e no subconsciente Deus nos colocou essa capacidade e esse entendimento de que existe alguém superior a nós. Aqui mesmo no nosso estudo fala, né, que não há como nós que somos seres perecíveis, nós que somos criaturas, não há como dizermos que somos as maiores criaturas e tudo gira em torno de nós, porque nós não criamos nada. Então, se somos inteligentes e temos uma capacidade de pensar, de raciocinar, de escolha, existe alguém maior que nós que nos fez assim. Não é verdade? Então, é impensável, é irracional dizer, não existe Deus, não existe ninguém superior a nós. Existe um ser superior e a palavra de Deus nos revela essa pessoa. Deus é o criador de todas as coisas, né? E existem evidências, fora, inclusive, da palavra de Deus, de que existe esse Deus, né? Esse universo não começou sozinho, tudo que nós vemos funcionando maravilhosamente bem é dirigido, é regido por aquele que fez todas as coisas, por aquele que a Bíblia chama de Deus, o arquiteto, o criador de todas as coisas. E há um propósito e um plano maravilhoso em toda a criação, e eu já falei que existem leis, né, na natureza, que o homem nem sabe que existe, mas esse universo é todo regido por leis sobrenaturais, e leis que não se perdem com o tempo. Já passaram milhares de anos e essas leis continuam, né? Nós conhecemos a lei da gravidade, a lei que fixa o Sol, a Terra, a Lua nas suas órbitas, e assim por diante. Vamos estudar um pouquinho, então? Vamos ver se a gente consegue finalizar essa parte.
a natureza de Deus. A natureza de Deus. Eu vou... se vocês estiverem com a Bíblia aí, alguém quiser participar também, lembra de ligar o áudio. João 4:24. Podem ler. Fazer um estudo mais participativo também, para não ficar monótono, né? Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Isso. Deus é espírito. A Bíblia nunca diz que Deus tem um corpo. O Filho tem, né? Jesus Cristo ganhou um corpo. E ele tem esse corpo até hoje, né? Ele ressuscitou e está no céu com um corpo. A Bíblia fala que não tem sangue, mas carne e osso, né? Ele falou, né? Quando ele ressuscitou, pediu para os discípulos tocarem nele, ele se alimentou na frente dos discípulos depois da ressurreição. Ele tem um corpo, isso é maravilhoso. Inclusive tem as marcas dos cravos da cruz no seu corpo, nas suas mãos, no seu lado, né? Uma prova da sua graça, da sua misericórdia na eternidade, né? Vamos poder sempre contemplar isso. É uma prova do seu amor, da sua misericórdia. Mas Deus é espírito, né? Nós não podemos vê-lo. No entanto, Deus pode revelar-se a nós de forma que possamos conhecê-lo. E na pessoa de Jesus Cristo, Deus veio ao mundo. Nós lemos isso em João, podem ler João 1:1. João, capítulo 1, verso 1, verso 14 e 18 também. João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14, e o verbo se fez carne. Aqui está falando que o verbo era Deus, né? Nós sabemos que o verbo sempre fala, aqui a palavra, né? Fala de alguma coisa em ação. O verbo, ele tem esse sentido de a ação, né? Da frase é o verbo, né? Sem verbo numa frase, você não tem sentido, não existe ação. Então, a palavra, o verbo, aquilo que faz sentido para nós, e para Deus se revelar a nós, havia necessidade dessa palavra, desse verbo, né? Então, é interessante porque nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. Nós só podemos conhecer Cristo e os planos de Deus, Gênesis, por exemplo. Como que nós poderíamos conhecer Gênesis se Deus não tivesse revelado a Moisés tudo o que ele revelou? Né? Então, a Bíblia é a autorrevelação de Deus. É Deus revelando o que nós não poderíamos saber jamais. Né? Moisés nasceu milhares de anos depois da criação do mundo. Então, Deus revelou tudo o que nós temos aqui em Gênesis, e assim por diante, né? Todos os livros da Bíblia existem revelações de Deus. Deus, às vezes, revelando o futuro, Deus revelando o passado, Deus dando sentido ao presente. Mas o verbo fala dessa revelação de Deus, a palavra. Verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verso 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Verso 29, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus nunca pôde ser visto por ninguém, Deus precisava tratar da questão do pecado. Cristo veio revelar o Pai, é Deus, e veio revelar Deus, os planos de Deus, e nós vimos Cristo, e João identificou Cristo como o Cordeiro de Deus, aquele que é o verbo no princípio, aquele que está criando todas as coisas, criando o universo, enfim, ele veio como sacrifício pelo pecado. O Cordeiro fala do sacrifício. O Cordeirinho nascia para ser sacrificado em Israel. E Jesus condescendeu tanto com a humanidade, e tomando a forma humana, se esvaziou ao ponto de servir,
de servir como um sacrifício pelo pecado. Isso faz sentido, né? Quando nós reunimos no primeiro dia para adorar Ele, para louvar o nome dEle, para lembrar do sacrifício dEle, né? A nossa esperança, a nossa vida e o que dá sentido à vida daquele que crê na palavra de Deus e crê em Cristo é o fato de que Deus tomou a forma humana e que Deus tomou um corpo e Deus foi sacrificado por nós pecadores. Então, mas Deus é Espírito e se revelou a nós através de Cristo. Deus veio ao mundo em um corpo como o nosso. Colossenses 1:15. Se alguém quiser ler lá em Hebreus 1:3 também, pode ler. Hebreus 1:3, Colossenses 1:15. Colossenses 1:15 diz: o qual é imagem, Cristo, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Hebreus 1:3. Quem vai ler? Me ajuda na leitura aí. O qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Exatamente. Então, a ênfase aqui é que Deus é Espírito, ninguém nunca ouviu, mas vamos lembrar o fato de que Deus se revelou em Cristo. Se alguém te disser assim, você já viu Deus? Você pode dizer sim. A Bíblia me mostra que Cristo revelou Deus. Cristo é Deus, ao tomar a forma humana, ele para nos revelar de uma forma perfeita e para ser sacrificado por nós, seres humanos. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele tinha as duas naturezas consigo, a natureza divina e a natureza humana. Então, Deus se fez revelar e permitiu que o seu filho revelasse ele, o seu amor, a sua graça. Por isso diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho. Então, o filho de Deus é o enviado especial de Deus para revelar Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus também, a santidade de Deus. E aquele que era o resplendor da sua glória, olha só a grandeza de Cristo. O resplendor da glória de Deus é Cristo. Aí expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas. Tudo que foi criado em Gênesis 1 estava sendo sustentado e é sustentado por Cristo. Mas o que aconteceu? Aquele que sustentava todas as coisas pela palavra do seu poder, ele, ao tomar a forma humana, ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. E depois, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, o verso 3 de Hebreus 1 resume a vida de Cristo. Aquele que é o resplendor da glória, por causa do pecado, veio ao mundo, tomou a forma humana, fez a purificação dos nossos pecados através do sacrifício dele na cruz, né? Foi sepultado, ressuscitou e subiu aos céus e está à destra da majestade nas alturas. Tudo bem, muito bem. A natureza de Deus, Deus é Espírito. Deus é uma pessoa. É o segundo item da apostila. Deus tem as mesmas características que nós temos. Ele sabe e entende. Isso é uma das principais características, né, que nos distingue do que Deus criou em Gênesis 1. Nós lemos, ao ser criada a imagem a imagem de Cristo, né? E por termos a imagem de Deus, nós somos seres espirituais, e como um ser espiritual, que temos espírito, nós conseguimos pensar, raciocinar. Só um ser espiritual pensa, raciocina, escolhe. Né?
tem razão. Deus é razão, Deus é sábio, né? A sabedoria está nele, ele é a plenitude da sabedoria. E Deus nos deu, então, o saber, o entendimento, a razão. Deus nos deu uma mente, né? É claro que com o pecado isso se desvirtuou, né? O homem usa sua mente, quem não é regenerado, né? Quem não tem a nova vida, usa a mente para o pecado, influenciado por Satanás, né? Mas nós temos a mente, e aquele que tem o Espírito Santo, esse Espírito trabalha na nossa mente, nosso coração. O coração fala de todo o nosso ser, né? Incluindo a mente, a alma, né? O coração é o centro do ser humano. Nós somos o que somos o nosso coração, né? Por isso nós usamos o termo coração. Não é o coração que bate, né? O coração como centro da alma, ligado à alma, ao espírito, ao corpo, né? Então, nós somos o que... e nós podemos, então, agora ter a mente de Deus, né? Conhecendo a palavra de Deus e buscando o conselho de Deus, através da oração também, o Senhor fala conosco, e então nós, através da palavra de Deus, nós podemos conhecer a mente de Deus, isso é importante, né? É claro que enquanto estamos aqui no mundo, nós temos um limite, a nossa mente não é ilimitada, nós vamos ter uma mente ilimitada, sem limite, na glória, mas por enquanto nós temos uma mente limitada, nós não podemos ainda compreender certas coisas. Mas aquilo que nós precisamos compreender para servir a Deus, nós podemos conhecer e devemos, né? Ser motivados a entender a palavra de Deus para fazer toda a sua vontade. Isaías 55, verso 8, diz aqui, porque Deus falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim, aqui está falando da Deus, né, como uma pessoa, ele pensa, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É claro, né, ele é Deus, nós podemos conhecê-lo, mas não podemos comparar, né, o que nós compreendemos, a nossa compreensão com a compreensão de Deus. Mas o que nós precisamos compreender, ele nos dá o entendimento. Especialmente nós que já somos filhos dele, temos o Espírito Santo. Então, nós podemos conhecer muito bem algumas características do nosso Pai, e conhecendo a palavra de Deus, nós podemos fazer aquilo que agrada a Ele. Deus, como uma pessoa, ele tem sentimentos, como tristeza, né? Gênesis 6:6. Ali nos dias de Noé, o pecado se agravou de tal forma que Deus se entristeceu, né? E se arrependeu de ter feito o homem. Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. É claro que o arrependimento de Deus é diferente do homem, né? O arrependimento aqui tem o sentido de que Deus ficou muito triste com o caminho, com o rumo que o homem tomou, e ele tinha que fazer algo, ele fez, né? É como se ele tivesse passado uma borracha no que ele fez, e ele teve que julgar, né, por conta do pecado. O pecado é motivo de juízo, é motivo divino sempre, mas chega um ponto que, às vezes, se torna insuportável o pecado. E eu não sei se por conta do que aconteceu aqui em Gênesis 2, 6:2, quando parece que anjos deixaram a sua própria habitação nos céus e se relacionaram com as filhas dos homens, e esse relacionamento desses anjos com as filhas dos homens surgiu uma raça híbrida, que diz o verso
o verso 4, eram homens gigantes, chamados nefilins, né? E varões de fama e valentes, etc. O livro de Enoque, que é um livro apócrifo, né? Fala muito sobre esses valentes, né? Eram pessoas, diz lá em Enoque, que eram homens ferozes, né? Era quase impossível alimentar eles. Mas o pecado agravou de tal forma que Deus falou, não tem como esse mundo prosseguir dessa forma. E veio o dilúvio, Deus destruiu toda a humanidade, e achou-se só 8 pessoas justas, né? Noé e sua família. É interessante que, às vezes, as pessoas, mudando um pouco de assunto, né? Há uma divergência se os filhos de Deus são os descendentes de Sem ou se são anjos. No Velho Testamento, filhos de Deus sempre são anjos. Aparece pelo menos 8 vezes, aqui 2 vezes, aparece em Jó 3 vezes, aparece no Salmo e aparece em Daniel. Filhos de Deus, sempre como anjos. Mas tem uma corrente que diz, não, é a descendência de Sem e tal, mas Deus não faz separação de gênero aqui, né? Porque que filhos de Sem eram pessoas piedosas e as mulheres de Caim eram más, né? Eram ímpias. Parece que filhos de Deus no Velho Testamento são anjos. E Judas, verso 6, e 2 Pedro 2 e 4, eles parece que estão retratando justamente esse tempo aqui, de Gênesis 6. Ele cita, inclusive, Sodoma e Gomorra, né? Quando aqueles anjos, que eram homens que viajavam, homens que comiam, homens que tinham fome, homens que sujavam os pés. Você lê lá em Gênesis 18, aqueles homens que visitaram Abraão eram homens comuns. Cristo estava no meio deles, né? Eram 3, né? Um deles era Cristo, na forma pré-encarnada, né? Isso é teofania, revelação de Deus, né? Antes da encarnação. Cristo, como anjo do Senhor, né? Ele aparece sempre como anjo do Senhor com letra maiúscula. Mas aqueles homens deixaram Abraão e foram para Sodoma e Gomorra. E a perversidade em Sodoma e Gomorra era tão grande que aqueles homens em Sodoma e Gomorra pediram para Ló, esses homens, parece que eles não perceberam que eram anjos, pediram eles para se relacionarem com eles. Tão grande a perversidade em Sodoma e Gomorra. Por isso que se usa o termo sodomia, né, como a prática do homossexualismo. Mas aqueles homens, anjos, que eram homens, eles não disseram que não podiam se relacionar com eles. Eles se defenderam, né? E olha o poder deles, né? Deixaram aqueles homens cegos, né? E livraram Ló e a família dele do juízo. E lá em Gênesis 18, a palavra de Deus diz que o Senhor julgou aquela cidade por conta da perversidade, do pecado deles, como aconteceu nos dias de Noé. E Pedro fala isso na carta dele, assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, né? Mas aqueles anjos que quiseram se procriar com mulheres, e surgiu uma raça híbrida, e Deus não podia suportar isso, né? Porque parece que eram anjos que deixaram a sua habitação, o seu domínio natural no céu, vieram à terra e quiseram se relacionar com mulheres. Alguém quer dizer, mas o Senhor Jesus falou em Mateus 22 que os anjos não casam e não se dão em casamento, não procriam. Mas lá ele fala, no céu não se casam, e não se casam entre eles. Mas é interessante porque eu estou entrando nesse assunto que eu estou estudando bastante, inclusive com o Alan, eu estou mandando... Eu comecei a conversar com ele sobre esse assunto lá no Junco, e ele falou, eu queria conversar contigo mais sobre esse assunto. É um assunto muito interessante, o estudo dos anjos. A angiologia é uma doutrina, né, o Gediael? Porque a gente, às vezes, pensa que anjo é só o serzinho branquinho batendo na asa, né? Mas a palavra de Deus revela anjos como homens. Eles apareceram como homens diversas vezes. Normais. Abraão viu eles chegando e falou, vocês são viajantes, né? Entra na minha casa, eu vou servir uma comida para vocês. Depois que ele descobriu que eram anjos. E lá em Hebreus 13 fala que pessoas que acolheram anjos, né?
e não sabiam. Acolheram anjos. Então, Marisa, parece, né, isso nós não podemos dar certeza, parece que eles poderiam sim se relacionar com mulheres. Eles se apresentaram com emoção, um corpo de homem, né, cansavam, viajavam, tinham um poder sobrenatural, conforme nós vemos lá em Sodoma, né? E conforme nós lemos em Gênesis 6, né, porque a raça híbrida que surgiu desse relacionamento, ela era poderosa, e eram os gigantes, dos nefilins, eram gigantes, e é interessante que Deus não pode suportar isso, porque parece que era uma afronta a Gênesis 3:15, né, quando o pecado entrou no mundo, e o Senhor condenou o pecado e disse à serpente, Satanás, né, que haveria uma batalha, uma guerra entre a semente de Satanás e a semente do homem, a semente da mulher, né? E a sugestão é que parece que quiseram intervir nesses fatos, né, que aconteceriam, e Deus teve que destruir o mundo e recriar essa humanidade. E recriou a humanidade através de Ló, né, e assim por diante. Nós não temos mais nenhum relato de que tentaram fazer isso novamente, né, de relação de anjos com mulheres. Sempre com mulheres, né, porque anjo sempre aparece no gênero masculino, né. Mas, anjos à parte, vamos voltar para o nosso estudo aqui. A Bíblia, então, fala de Deus com sentimentos, né? Tristeza, amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Misericórdia, Salmo 111:4, é Deus misericordioso, né? As misericórdias de Deus são novas a cada manhã. Ele tem zelo, Êxodo 20, verso 5, indignação, ele se indigna por causa do pecado, por conta da corrupção do homem. Ele também tem vontade, né? Então, é uma pessoa, Deus é uma pessoa, assim como o Espírito Santo é uma pessoa, se entristece, se alegra, fala, né? O Espírito Santo lá em Atos, quantas vezes, né? Ele está falando com os apóstolos, dirigindo os apóstolos. Outra natureza de Deus, a unidade de Deus, isso faz parte da natureza, né, dele. A Bíblia nos ensina claramente que há um Deus. Há só um Deus. Deuteronômio 4:39, Marcos 12:25. 1 Timóteo 2:5 também fala: ensinar que há muitos deuses é uma falsidade, vai contra a razão. Só pode haver um ser supremo, que seja superior aos outros, Deus. A Bíblia fala da Trindade, nós já falamos um pouquinho sobre a Trindade. Aqui em Gênesis 1 aparece, né? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e no verso 26 aparece Deus no plural, Elohim, Cristo está ali, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a Trindade, apesar desse termo não estar nas Escrituras, é uma doutrina bíblica, porque nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, muito claramente, aqui na Bíblia, né? Vocês podem ver, por exemplo, no batismo do Senhor Jesus, nós temos, né? Nós temos Cristo sendo batizado por João Batista, nós temos o Espírito Santo descendo como uma forma de pomba, e nós temos o Pai, na sequência, falando, né? Aquela voz do céu, né? Este é o meu Filho amado, em quem tenho nele todo o meu prazer. Logo que ele está saindo das águas. Então, ali no batismo, nós temos a Trindade. Na comissão que Deus deu lá em Mateus 28:19, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos também na bênção em 2 Coríntios 13:13, vamos ler? 2 Coríntios 13:13. Aqui diz, Paulo terminando a carta aos Coríntios, ele fala as palavras finais, né, que a gente chama de as bênçãos, que ele deseja aqueles irmãos.
e a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Sejam com vós todos. Então, nós temos aqui também a Trindade. A graça do Senhor Jesus. É o que nós temos nele, a graça, né? O favor de Deus em Cristo. É o favor que nós não merecemos, mas Deus nos deu. A graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus revelado em Cristo. Trazendo graça em Cristo, trazendo perdão de pecados em Cristo. Então, nós temos o amor de Deus. E o que nos une? O que nos faz... o que nos une a Cristo? O que nos une uns aos outros? Não é o Espírito Santo? Um só Espírito. A unidade da fé, né? Temos um só Salvador, um só Espírito. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em vocês, que já creram em Cristo. Né? Então, é a comunhão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz a comunhão. Mas primeiro vem o quê? Vem a graça. Ele está falando aos Coríntios. Primeiro vocês receberam a graça de Cristo. Recebendo a graça de Cristo, vocês compreenderam o amor de Deus. E agora vocês são um só em Cristo. Vocês são filhos, vocês fazem parte da família de Deus, pela comunhão no Espírito Santo. Ali em Tessalonicenses também, na carta aos Tessalonicenses, aqui não está na apostila, mas nós podemos ler, Paulo também falou. O que nós deveríamos zelar e guardar, né? Deixa eu achar aqui. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso... Agora, ele fala do espírito, alma e corpo, né? Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, aqui não é assunto da Trindade, né? Mas é um assunto ligado a nossa constituição, né? Assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, assim como temos a Trindade divina, nós somos seres triunos, né? É interessante, criados à imagem de Deus, ele nos fez espírito, alma e corpo. E ele deseja que espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, ou aguardando. Qual que é o objetivo de ter espírito, alma e corpo irrepreensível? Para aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos o momento que ele vem. Ele pode vir a qualquer momento. Ele espera que nós vivamos ou tenhamos uma vida assim. Então, nós temos ainda, finalizando o estudo da Trindade, né, bem resumido, depois vocês podem ler a apostila. É interessante que o Pai, Deus Pai o Pai é chamado Deus em Romanos 1:7, o Filho é chamado Deus em Hebreus 1:8, e o Espírito Santo é chamado Deus em Atos 5:3-4. Tá? Vamos confirmar? Porque aí, lendo, a gente grava mais, né? Então, o Pai, em Romanos 1:7, é chamado Deus, isso é mais claro, né? Deus é o Pai, né? A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mas o Filho também é chamado Deus, em Hebreus 1:8. Hebreus 1:8. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Do Filho diz, ó Deus, né? O Filho, então, é também chamado Deus. Em Atos 5, Atos capítulo 5, o Espírito Santo também é chamado, ou é designado por Deus também.
Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Disse, então, Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, ele fala no verso 3, por que você mentiu ao Espírito Santo? E depois no verso 4, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Então, o Espírito Santo também é chamado Deus. Tá ok? Essa é a Trindade. Nós não podemos compreender exatamente tudo que diz respeito à Trindade, mas nós sabemos que é um fato, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Um só Deus. Não são três deuses distintos. É um só Deus, mas que se revela em três formas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E cada um com as suas responsabilidades, embora a natureza seja a mesma de todos. Ok? Mas tem, na salvação, por exemplo, cada um com o seu papel, né? Parece que antes de criar todas as coisas, antes de Deus estabelecer o plano da redenção, Deus, essa trindade, ela divide bem o papel de cada um deles na nossa salvação. E o conjunto é perfeito, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, operando em favor da salvação dos crentes, dos homens e mulheres que, pela fé, pela graça e por crer no Evangelho, e por obediência à palavra de Deus, recebe, então, o perdão dos pecados, a vida eterna, e entra na família de Deus. Por conta da operação da Trindade, Deus operando dessa forma. O relacionamento entre as pessoas chamadas de pai e filho na divindade não é como o relacionamento entre um pai humano e seu filho. É interessante porque, quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho, às vezes vem a noção, né, de que é a mesma relação nossa com os nossos filhos, né, de origem, né, mas não. O filho não tem origem no pai. Em relação a Cristo, não. O Cristo é o Deus sempre existente, né? Cristo não tem origem no pai. Isso é importante porque, às vezes, surgem falsos ensinos e falsas doutrinas colocando Cristo abaixo de Deus na sua natureza, na sua glória, né? Claro que para vir ao mundo e ser sacrificado pelo pecado, ele teve que se colocar como servo, em obediência ao Pai, né? Mas em relação à natureza, não, ele é plenamente Deus, o Filho. Então, Deus, o Pai, não gerou o Filho no sentido humano. Jesus Cristo disse que ele estava no Pai e o Pai estava nele, João 14. Ele disse que ele e o Pai são um, João 10:30. Isso não é verdade com relação a um pai humano e seu filho, né? O seu filho não fala que ele é você, né? Ele não fala que ele e você é um só, né? É diferente, né? Nosso filho é o nosso filho, ele tem uma identidade separada da nossa, embora tenha origem em nós também, né? No casal, né? Mas em nós. O filho não. O filho, ele e o pai são um. A natureza é a mesma. Vamos lá finalizar o nosso estudo, os atributos de Deus, mais rapidamente agora. A apostila é bem resumida, mas é o que nós precisamos saber. É difícil explicar como Deus é. Uma das maneiras de descrever as qualidades, as características divinas, é o que nós temos na palavra de Deus e que nós chamamos de os atributos de Deus. Atributos são qualidades, né? São características de Deus. Primeiro, Deus é onipresente. A onipresença de Deus fala daquele que está presente, que está em todos os lugares. Deus está aqui. Deus está do outro lado do mundo. Deus está do outro lado do universo. Deus está no céu. Deus está em todo lugar. O salmista falou, né? Onde eu poderia me esconder de ti?
né? Se vou ao lugar mais longe do universo, tu estás lá. Se eu estou debaixo da terra, tu estás lá, né? Se eu me escondo no lugar mais escuro, tu estás lá, né? Então, isso fala da onipresença de Deus, ele está presente em todos os lugares, né? O salmista falou isso no Salmo 139, Jeremias, capítulo 23, falou também dessa onipresença de Deus. Jeremias 23 e 24, ele diz: esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. O Senhor está falando. Será que vocês poderiam esconder em algum lugar que eu não o veja? Porventura não encho os céus e a terra? É interessante, né? Ele não só está presente em todos os lugares, mas ele enche os céus e a terra, diz o Senhor. Isso fala então, onipresença de Deus. Deus é onisciente. Jesus mostrou isso, né? Quando ele andou aqui na terra, a onisciência, aquele que conhece todas as coisas. Jesus está lá entre os fariseus e enquanto eles estão pensando, lá fala, e arrazoavam entre si. Arrazoar é pensar. E eles estão pensando, mas quem que é esse que está perdoando pecados? Ele conhecia, falou, por que vocês estão pensando assim? Por que vocês estão pensando assim? Deus perdoa pecado, mas eu sou Deus. Né? Vocês querem ver que eu sou Deus? Aí ele fez o sinal, o milagre, né? Pediu para o paralítico levantar, né? Levanta, anda. O paralítico levantou, andou. Então, ele conhece, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que pensamos e tudo o que fazemos. Provérbios 15 e 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos é a visão do onisciente, daquele que conhece todas as coisas. Nós temos ainda em Hebreus 4:13, Hebreus 4:13, falando ainda daquele que conhece tudo, né? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, prezados irmãos, isso é importante. Ao conhecermos e ao sabermos da onisciência de Deus, nós não podemos esconder nada dele. Até um pensamento impuro, até um sentimento impuro. Mas eu não manifestei isso, mas o Senhor já sabe. Né? E se tem algum sentimento mal, algum pensamento, algum plano, o Senhor já reprovou antes de você executar. Às vezes você pensou, não, eu vou mentir, eu vou fazer isso, eu vou falar uma coisa, você sabe que não é correto. Só de você já pensar na presença de Deus, você errou, você pecou. Né? Você não precisa executar o que você planejou, né? Você não precisa executar o pecado para ter a reprovação divina. O Senhor reprova o pensamento. Então, antes de colocar em prática qualquer pecado, qualquer erro, aquilo que vai contra a vontade de Deus, confessa, né? Trata disso. Não, Senhor, esse sentimento que eu estou sentindo, essa raiz de amargura, esse desejo impuro, isso é pecado. Perdoa, me livra disso. Então, o Senhor trata do nosso pecado interior, no coração. É claro que ele trata também os pecados que executamos, que colocamos em prática, né? Mas o pecado, ele não precisa ser exteriorizado para ficar evidente como pecado. Ele surge no coração, né? O Senhor Jesus falou isso, né? Ele fala que tudo que procede do coração, sai pela boca, é o que contamina o homem, né? O que procede do coração. Então, tudo é processado no coração. Se o nosso coração é correto, é bom, é puro, é reto, a nossa vida é reta diante do Senhor, né? Ele é onisciente, vamos sempre lembrar disso, tá? Ele é onipotente. Deus tem todo o poder,
Ele criou o universo e agora ele controla este universo pelo seu poder. Deus pode fazer qualquer coisa que for da sua vontade. Nós temos de Jeremias, capítulo 32, Jeremias 32 e 17, falando sobre a onipotência de Deus. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma, né? Nós estudamos um pouquinho sobre a criação do universo, né? Aquele que criou bilhões de galáxias, e cada galáxia bilhões de estrelas. Olha o poder desse Deus, com o teu braço estendido. O Senhor fez os céus e a terra, como se ele tivesse colocado, né, com a sua mão, os astros nas suas órbitas, as estrelas, as galáxias, né? Olha o poder desse Deus. E esse Deus tomou a forma humana. Ele está acolhendo nos seus braços os seus discípulos, né? João era o discípulo amado, né, que encostava no seu braço, no seu peito. Olha o amor de Deus, aquele que com seu braço estendido criou este universo. É o mesmo Deus que andou nesse mundo e acolheu com tanto carinho crianças no seu colo, seus discípulos, mulheres nos seus pecados que eram perdoadas e eram acolhidas, né? E nós, né, fomos acolhidos por este meigo e maravilhoso Salvador, mas ele é poderoso, ele é muito poderoso. Ele é onipotente. Deus pode fazer qualquer coisa que for da sua vontade. Lá em Mateus 19, nós lemos sobre essa onipotência, sobre esse poder divino. Mateus 19 e 26 diz assim: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas Deus tudo é possível, né? Os discípulos tinham perguntado: quem pode salvar-se, né? Ele tinha falado sobre a questão dos ricos, né, que não entrariam no reino dos céus, não por serem ricos, mas por amar a riqueza, né? Então, o Deus deles era o dinheiro, o mamon. Ele falou: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os discípulos acharam estranho: mas quem pode se salvar então? E ele falou: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Não há nada que para Deus seja impossível, né? Ele é o Deus também das causas impossíveis, né? É o Deus que, para ele, não tem nada impossível. Nem a morte é impossível, é insuperável para ele. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, venceu Satanás, venceu o mundo, né? E aquele que está em Cristo tem a vitória que ele já obteve. Nós precisamos confiar nisso, nesses fatos. O Deus onipotente é o Deus que pode fazer qualquer coisa. Deus é eterno. Deus nunca teve um princípio e ele nunca deixará de existir. Esse é um atributo de Deus, só dele, né? Ele é eterno e ele nunca deixará de existir. Salmo, capítulo 90, Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 102 também, Salmo 102, 26 e 27. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudos. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Então, ele está fazendo uma diferença aqui dos inimigos de Deus, né? Que murcham, que morrem, que perecem, mas Deus não. Tu és o mesmo, os teus anos nunca terão fim. Deus é eterno. Deus é imutável. É só uma característica importante, né? Ele não muda. Por não mudar, Josué, nós precisamos de crer que ele é um Deus que nos dá uma salvação eterna. Ele nos prometeu, e o que ele nos promete
por ser imutável, por ser um atributo divino, a sua imutabilidade, né, Gediael, nós temos segurança, temos certeza, né? Nós falamos muito da insegurança jurídica no nosso país, né? Por quê? Porque se fazem as leis, o STF vai lá e muda. Ele julga, não, a lei fala isso, mas nós entendemos assim, né? Então, a insegurança jurídica, porque existem leis e essas leis são alteradas, são mudadas, né? Elas são anuladas, elas são acrescentadas, e o próprio legislador vai mudando as leis também, né? Eles vão modernizando as leis de acordo com a mudança da sociedade, né? Mas nós temos um Deus que não muda, as suas leis não mudam. Inclusive, a lei foi dada, e a lei foi cumprida por Cristo, né? Mas a essência, a natureza da lei é perfeita. A lei moral, vamos assim dizer, na lei cerimonial, tudo bem, né? Ela se foi porque não há mais necessidade de sacrifício, de ofertas, como era feito no Velho Testamento. Mas a lei moral não muda, nós precisamos, né? É claro que em Cristo nós temos o poder de fazer muito mais do que a lei moral, a lei mosaica, a lei moral mosaica, pedia para nos fazer. Porque a lei, ainda que a lei moral, muito dela está na nossa natureza, né? Você sabe, como ser humano que você não pode mentir, não pode roubar, etc., né? Está ligado à nossa a ética humana, né? Mas a lei de Deus não muda, ela é perfeita. Tá? Deus não cria leis imperfeitas. E as leis da natureza é uma prova disso, né? Gênesis capítulo 1, quando Deus está criando todas as coisas em 6 dias, ele está criando as leis da natureza. São milhares de leis. E elas, desde o princípio, desde o primeiro dia da criação até hoje, elas não mudam. Não são alteradas. E nós temos a lei especial de Deus, a Bíblia, né? E no Velho Testamento nós temos, né? Nós cremos num Deus e temos um Deus que não pode mentir, diz lá. Deus cumpre a sua palavra. A palavra de Deus, ela é exata, ela é correta, e tudo que Deus nos dá é uma promessa eterna, não se perde. Nós não podemos achar que estamos salvos hoje porque eu creio na palavra de Deus e amanhã não estamos. Deus prometeu salvar aqueles que crerem no seu Filho, aqueles que têm o Espírito Santo e lhes é dado o Espírito Santo e lhes é dado uma salvação que é eterna. Por conta desse atributo de Deus, ele é imutável. Deus não muda e ele é absolutamente perfeito. Nós temos isso em Malaquias capítulo 3, diz assim, o último livro do Velho Testamento, Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ó, um versículo bom para grifar aí, né? Na sua Bíblia. Eu, o Senhor, não mudo. Nós mudamos, a sociedade muda, governos mudam, né? Os impérios, né? Deus revelou a Daniel, os impérios queriam passar na terra, os impérios existiram nesse mundo, grandes impérios de Alexandre, Nabucodonosor, Alexandre, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, todos eles passaram, mas Deus continua absoluto. Deus foi absoluto enquanto esses impérios estavam na Terra, e ele continua, porque ele não morre, né? É o Deus eterno, sempre eterno, onipotente, imutável. Tiago 1,17. Tiago 1,17 fala também da sua imutabilidade. Diz aqui, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, tudo que nós temos do céu, que nos é dado por Cristo, né, através de dons, capacitações, a própria salvação, né, a sua palavra, vem dos céus, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, o que ele nos dá não muda, porque ele não muda. Então, o que ele nos dá também não muda. Sua palavra, os dons, né, sempre tiveram os mesmos objetivos, os mesmos efeitos, tá? Então, Deus é imutável. Deus é santo. Deus é absolutamente puro e sem pecado. Isaías 6:3. Isaías 6, verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo, os serafins, né, anjos, e eles clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo 3 vezes, né? Creio que por conta da trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, portanto, ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. E ama a justiça, ama o bem. Provérbios 15. Provérbios 15, 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Verso 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Ou seja, aquele que é santo odeia o pecado, a maldade. Ele não tem parte no pecado, na iniquidade, na maldade. Ele ama a justiça, a retidão. Deus não permite o pecado na sua presença e, portanto, ele está separado dos pecadores e ele castigará o pecado. Então, olha só, por que Deus irá levar para o céu aqueles que creram em Cristo como Salvador? Porque o sangue de Cristo já foi usado pela fé, né? Confessando os pecados, Romanos 10:9, né? Com a boca se confessa, com o coração se crê. Então, quando a pessoa confessa Jesus Cristo como Salvador, nós lemos que Deus faz uma operação, a regeneração, né? Ele nos dá nova vida pelo Espírito, e ele nos purifica do pecado. Ele purifica o nosso coração. É algo espiritual, é algo que é feito na presença de Deus por Cristo. Tá? E é efetivo em nós. Nós somos seres espirituais. Deus nos conhece muito bem. Então, quando nós confessamos a Ele o nosso pecado e cremos em Cristo como Salvador, isso acontece nos céus e é efetivo em nós na terra, né? Porque Ele nos dá o Espírito Santo. Isso está ligado à santidade divina, porque Deus quer salvar pessoas para Ele, para terem comunhão com Ele. E o atributo da santidade de Deus não permite que nenhum pecador entre na sua presença. Tá? Então, ele está separado dos pecadores e ele não permitirá que ninguém nos seus pecados, que não teve os seus pecados perdoados, tratados aqui nesse mundo, né, pela fé em Cristo, por crer no Evangelho, não permitirá que nenhum deles entre na sua presença. E ele vai castigar o pecado. Por quê? Porque ele é um Deus santo. Isaías 59. Isaías 59, 1 e 2. Aqui diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Ou seja, ele é um Deus que está disponível, está com a mão e os ouvidos, a mão aberta e os ouvidos abertos para atender o pecador. Mas o que diz aqui o verso 2? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, para termos a nossa oração respondida, primeiramente o Senhor precisa limpar o nosso coração, lavar. João, capítulo 1 João 1 e 8, diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, quando nós temos o perdão dos nossos pecados, a nossa iniquidade é tratada, então ele tem a sua mão aberta para nos salvar, e o seu ouvido aberto para nos ouvir. É aquilo que nós aprendemos, né? Nos evangelhos fala, né? Deus não ouve a pecadores. Por que Deus não ouve a pecadores? Deus não ouve a oração do pecador que está orando, pedindo aquilo que para Deus, primeiramente, não é importante. Porque a primeira coisa que o pecador, na presença de Deus, precisa lembrar diante de Deus é o seu pecado. Então, quando ele tem o seu pecado perdoado, apagado, quando ele crê em Cristo pela fé, e ele recebe a nova natureza, né, a nova vida, e é chamado filho de Deus, porque nasceu, é regenerado pelo Espírito, e nasceu em Deus pelo Evangelho, ele então passa a ter um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus lhe proporciona ter sempre a mão de Deus aberta para nos acolher, os seus ouvidos sempre abertos para nos ouvir. Ok? A oração é respondida, então, só daqueles que são filhos de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus, primeiro precisa confessar o seu pecado e tratar do seu pecado na presença de Deus. E ser regenerado, nascer de novo, conforme nós temos no Novo Testamento a questão do novo nascimento, que nós vamos estudar mais na frente nessa apostila, né? O novo nascimento. Mas Deus é santo e ele vai castigar o pecado. Deus é justo, tudo aquilo que Deus faz é correto e justo. Ele cumpre todas as suas promessas. Salmo 119, falando dessa justiça. Salmo 119 e 137. Justo és, ó Senhor, e retos são os seus juízos. Ele é um Deus justo. A justiça de Deus, né? Muito se fala nesse mundo, né? A justiça de Deus não falha. De fato, a Bíblia diz exatamente isso. Ele é um Deus justo, correto. Às vezes, a injustiça, ela perdura por um tempo aqui, porque às vezes o Senhor não pune a injustiça na hora, né? Isso é graça às vezes, né? O Senhor espera às vezes que as pessoas reconheçam o seu pecado, reconheçam seu caminho mau, perverso, né? A Bíblia fala que ele não deseja que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas, finalmente, toda a justiça de Deus será revelada e ele vai julgar todas as coisas. Todos nós vamos comparecer diante de Deus um dia. Inclusive aqueles que já creram nele, né? Não para condenação, mas para receber o galardão, a recompensa que ele quer dar a cada um que foi fiel a ele aqui nesse mundo. Então, a recompensa para os crentes é em relação à fidelidade à sua palavra. E para o ímpio, o juízo divino é para condenação. É um juízo para perdição eterna. E Apocalipse 20 fala, inclusive, de graus de juízo, né? De acordo com as oportunidades que as pessoas tiveram, né, de crer, de receber o perdão dos pecados e não quiseram, não aceitaram. E pelas suas próprias obras, conforme nós lemos lá em Apocalipse 20. Por fim, para finalizar o estudo, Deus é amor. A natureza de Deus é amar. E você quiser entender esse amor, é só ler a primeira carta de João, né? Ele fala muito sobre isso aqui. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor aqui, na carta de João, e na palavra de Deus, quando relaciona Deus ao amor, é sempre amor ágape. Porque, não sei se vocês sabem, né, já estudamos um pouquinho, existem pelo menos 3 tipos de amor.
O amor ágape, o amor eros e o amor filho, né? O amor eros é o amor paixão, né? É aquele negócio da carne mesmo. O amor filho é o amor sentimento de amor que nós temos uns pelos outros, os pais pelos filhos, né? Esse amor da amizade, esse carinho. O amor ágape é o amor de Deus. Esse amor é incondicional, é um amor sacrificial. Ele ama sem esperar nada em troca. Sabe que é o amor que Deus espera do casamento, no casamento do marido para com sua esposa? Efésios 5:25, né? Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É o amor que o marido deve dar à esposa, não esperando algo em troca. Ah, não, minha esposa está me tratando bem, então eu vou amá-la. Não, ela é incondicional. É sacrificial. Porque se há necessidade de amar, você tem que amar ao ponto de, se preciso for, dar a sua vida. É sacrificial. É como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo, então, ele é sublime, né? Porque ele amou ao ponto de dar a sua própria vida pela pessoa amada, pelo objeto amado, que era nós, a sua igreja, os salvos, né? Então, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 16. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. O amor resume tudo, né? O Senhor Jesus resumiu toda a lei, né? A lei é muito grande. Ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a ti mesmo? Ninguém odeia o próprio corpo. Ninguém odeia a si mesmo, né? Você quer o bem para si, todos nós, né? Queremos ter a melhor roupa, ter a melhor casa, alimentar bem, né? Queremos ter uma boa família, queremos ter uma boa aparência, não é verdade? E tudo que nós queremos para nós devemos querer para os outros, para o próximo. Já pensou? Se acontecesse tudo que eu quero para mim de bem, eu quero para o próximo, esse mundo não seria o mundo que nós vemos hoje. Né? Seria um mundo totalmente diferente. Esse mundo um dia vai ser assim ainda, quando Cristo vier reinar por um tempo aqui na Terra. E na eternidade, no céu, você imagina, onde o amor reina, onde não entra o pecado, a perfeição desse céu, onde tudo é amor, né? Então, a natureza de Deus é amor. O pecado veio destruir isso aí, né? Porque entrou o egoísmo, entrou o orgulho, entrou a vaidade, entrou a impureza, a imoralidade, e isso destrói o amor, né? Quando você lê lá em 1 Coríntios 13, que é o amor, né? O amor não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não ressente do mal, ele não fica lembrando o passado, né? A pessoa que diz que ama o outro, você fez isso comigo um dia, você me disse isso um dia, a pessoa às vezes até pediu perdão, né? Tratou, e a pessoa fica lembrando, né? Mas você falou para mim. Não, isso não é amor. O amor, ele esquece. O amor apaga a afronta, o amor apaga as palavras ríspidas, duras, as atitudes incongruentes, as atitudes que nos magoaram. O amor esquece isso aí. E esquece sempre, é bom lembrar, você não precisa ficar suplicando o perdão do outro para poder perdoar algum pecado, perdoar alguma mágoa. Às vezes as pessoas falam assim, mas você fez isso comigo e não me pediu perdão. É um ressentimento que não serve para o crente. Você viu que a pessoa te magoou, fez alguma coisa contra você? Se você está em amor, você lá no coração, você fala, eu perdoo essa pessoa. Como Cristo pediu na oração na cruz, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso é perdoar, né? É claro que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 15, né? Como tratar a questão do pecado, né? Se o irmão te magoou, se o irmão te ofendeu, você vai até o irmão e o irmão, então, tem que pedir perdão, etc. Tudo bem, a questão da disciplina, né? Mas
nós vamos estar refletindo mais a glória de Cristo quando nós perdoarmos uns aos outros, ainda que não se reconheça o pecado e a afronta, né? E o que tenha sido feito que nos magoou, nos contrariou, nos ofendeu. Vamos perdoar, então, mesmo que não haja pedido expresso de perdão. Mas se a pessoa vier falar contigo, fala, não, meu amigo, eu já perdoei, já te perdoei. Né? Apesar de odiar o pecado, o Senhor ama os pecadores. Aquele Deus que foi ofendido por causa do pecado, o amor dele é tão grande que ele nos amou quando nós, a Bíblia fala aqui em Romanos 5, quando nós éramos inimigos de Deus, ele nos amou. Deus prova, Romanos 5 e 8, Deus prova o seu amor para conosco, às vezes o namorado, o esposo, a esposa, que é a prova do amor, né? Que prova que você me dá de que você me ama? Deus deu uma prova do seu amor por nós. Qual que foi essa prova? Deus prova o seu amor para conosco quando ou em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está aí a prova do amor de Deus. Nós não tínhamos nada que merecêssemos a morte de Cristo por nós, o sacrifício de Cristo. Nada, nada. Mas ele provou o seu amor quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E, por fim, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto final. 9h, exatamente. Finalizamos essa parte.